Olá, que bom que você veio hoje. Bom, essa é a videoaula 14 e vamos continuar falando sobre sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas, certo? Vamos para o quarto exemplo. No dia da Olimpíada de Matemática, um certo número de estudantes fazia a prova no auditório do FISUL. Ao se retirarem do auditório 3 pessoas de cada sexo, o número de meninas ficou sendo o dobro do número de garotos. Mais tarde, quando mais 12 mulheres e mais 16 homens saíram da sala, o número de garotas ficou sendo o triplo do número de rapazes. Quantos estudantes, afinal, faziam inicialmente a prova? Muito bem, então eu tenho o início da prova. Eu tenho M mulheres e eu tenho H homens, certo? M para mulheres, H para homens. Na primeira saída que disse o texto ali na segunda linha, ao se retirarem do auditório 3 pessoas de cada sexo. Então, o número de mulheres ficou M menos 3 e o número de homens ficou H menos 3. Nesse instante, o número de meninas ficou sendo o dobro do número de garotos. Então, eu tenho que M menos 3, que é o número de meninas, é igual a 2 vezes o número de garotos, 2 multiplicado por H menos 3. Vamos para a segunda saída, ali na quarta linha. Mais tarde, quando mais 12 mulheres e mais 16 homens saíram da sala. Então já tinha M menos 3 mulheres. Se saíram mais 12 mulheres, a quantidade de mulheres na sala ficou sendo M menos 15. E saíram mais 16 homens. Era H menos 3. Se saiu mais 16, ficou H menos 19. Nesse instante, o número de garotas ficou sendo o triplo do número de rapazes. Então, M menos 15 é igual a 3 vezes H menos 19, satisfazendo essa parte do enunciado. Bom, eu tenho então as duas equações em destaque. Agora, numa outra tela, eu vou colocar as duas e vou isolar uma letra em ambas. Vou isolar M em ambas. Então, na primeira equação, eu multipliquei os parênteses, na segunda equação também. Ficou M igual a 2H menos 6 mais 3 de um lado, M igual a 3H menos 57 mais 15 na outra equação. Continuando, eu tenho que M é igual a 2H menos 3 e M é igual a 3H menos 42. Logo, as duas equações podem ser igualadas. Tenho que 3H menos 2H é igual a 39, portanto, o número de homens é 39. Está perguntando a quantidade de estudantes, então eu tenho que saber a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Eu vou substituir em qualquer das equações H por 39 e eu vou descobrir que a quantidade de mulheres no início é 75. Portanto, o número de estudantes no início da prova é 75 mais 39, 114. A resposta, então, quantos estudantes faziam inicialmente a prova? Resposta, 114 estudantes. Certo? Um tipo diferente de problema que recai em equações do primeiro grau. Mais uma. Num certo instante, uma caixa d'água está com um volume de líquido correspondente a 1/3 de sua capacidade total. Ao retirarmos 80 litros de água, o volume de água restante na caixa corresponde a 1/4 da sua capacidade. Qual é o volume total do reservatório? Muito bem, vamos dizer que a capacidade total do reservatório é X. Quando eu digo ali que 1/3 de sua capacidade, então eu tenho X dividido por 3. E se eu retiro 80 litros, a quantidade que vai ficar na caixa vai ser X sobre 3 menos 80. Na terceira linha está escrito assim: ao retirarmos 80 litros de água, o volume de água restante, ou seja, X sobre 3 menos 80, corresponde a 1/4 da capacidade total. Então, X menos 3 sobre menos 80 é igual a X sobre 4, 1/4 da capacidade total. Passando letra para um lado e número para o outro, eu tenho que x dividido por 3 menos x dividido por 4 é igual a 80. Eu tenho que somar aquelas frações, na verdade diminuir, é só fazer o MMC. É 12, divide por 3, multiplica por x, 4x. Divide por 4, multiplica por x, 3x. Então eu vou ter que x sobre 12 é 80. E x é 80 vezes 12. X então é 960. E olha que eu chamei de x a capacidade total do reservatório. Então a resposta é 960 litros. Certo? Só ler o enunciado e fazer as equações equivalentes. Mais uma. Um hotel possui exatamente 58 quartos para hospedagem, X quartos duplos, Y quartos triplos e Z suítes para 4 pessoas. A capacidade máxima de lotação do hotel é 166 pessoas, sendo que destas, 40 lotam completamente todas as suítes. Então já tenho informação que 40 é a lotação de todas as suítes. Quantos quartos triplos possui esse hotel? Vamos lá, então. A quantidade de suítes eu já sei, é 10, porque 40 e cada suíte cabe 4, são 10 suítes. Eu também sei que 58 quartos para hospedagem é o total de quartos. Então eu tenho x mais y mais z igual a 58.
Se eu sei que z é 10, então eu tenho que x mais y é igual a 48, que é uma outra equação que eu consigo determinar. Também está escrito que a lotação máxima é 166 pessoas. Como é que eu loto o hotel? Eu vou colocar 2 pessoas em cada quarto duplo, 3 pessoas em cada quarto triplo e 4 pessoas em cada suíte. Então, 2x mais 3y mais 4z é 166. Eu sei que as suítes são 40, então vou trocar 4z por 40. 2x mais 3y mais 40 é 166. Então, 2x mais 3y é igual a 126, se eu diminuir ali 166 por 40. Agora eu tenho duas equações. Eu posso resolver de várias maneiras essas duas equações. Eu vou preferir substituir uma letra numa e trocar na outra. Isolar uma letra numa e trocar na outra. Então vou isolar o y na primeira equação. Y é 48 menos x. Na segunda equação eu vou trocar o y que eu isolei por 48 menos x. Então vai ficar 2x mais 3, que multiplica 48 menos x, é igual a 126. Resolvendo o parênteses, fica 2x mais 144 menos 3x igual a 126. Letra de um lado, número do outro. Menos x é igual a menos 18. E eu descubro que x é 18. O que x representa? Lá escrito no enunciado, segunda linha, quartos duplos. Mas a pergunta é quartos triplos. Tem que descobrir o y. Então, y é igual a 48 menos 18. Isso dá 30. Então, a quantidade de quartos triplos nesse hotel é 30. Essa é a resposta do problema. Certo? Vamos para a última. Essa aqui é muito interessante, é uma clássica. Tem o dobro da idade que você tinha quando eu tinha a idade que você tem. E quando você tiver a idade que eu tenho, a soma das nossas idades será 90 anos. Qual é a minha idade? Certo? O enunciado, então, é muito difícil de se compreender. Então, eu vou organizar uma tabela para ficar mais claro, mais fácil enxergar os dados do problema. Eu vou colocar eu e você, duas pessoas, eu e você, passado, presente e futuro. E a primeira linha diz assim: tem o dobro da idade que você tinha. Então, você tinha x. Tem o dobro da idade que você tinha. No presente, eu também tenho o dobro. Eu tenho o dobro dessa idade, 2x. Certo. Depois, continuando. Quando eu tinha a idade que você tem. Você tem que idade? Y. Então, eu, no passado, vou ter y. Quando eu tinha a idade que você tem. Tá bom? Preenchi corretamente as primeiras células da tabela. Agora vamos para o futuro. Quando você tiver a idade que eu tenho, então, se eu tenho 2x, quando você tiver a idade que eu tenho, vai ser no futuro você 2x, a soma das nossas idades será 90 anos. Bom, se você tem 2x e somando com a minha idade tem que dar 90, então eu tenho quanto? 90 menos 2x. Estranhou? Mas pensa, se eu somar 90 menos 2x mais 2x, que é a sua idade no futuro, vai dar 90. Então, se você tem 2x, eu tenho 90 menos 2x para satisfazer essa parte do enunciado. A tabela está montada. Essa parte é difícil, mas agora que está montada, a gente vai tentar montar as equações, elaborar as equações. Olha só, algo que é óbvio, mas que se não for dito não fica sendo percebido, é que a quantidade de tempo que passa para mim é a mesma quantidade de tempo que passa para você. Ou seja, do passado até o presente passou a mesma quantidade de anos para mim e para ti. Então, se eu fizer 2x menos y, que é a quantidade de tempo que passou para mim, isso vai ser igual a y menos x, que é a quantidade de tempo que passou para ti. Resolvendo essa equação, ou na verdade, colocando x de um lado e y do outro, eu tenho que 3x é igual a 2y, portanto, y é 3x sobre 2. Ficou uma incógnita isolada, y é igual a 3x dividido por 2. Se eu fizer o mesmo raciocínio do presente para o futuro, a quantidade de tempo que passou para você, 2x menos y, é a mesma quantidade de tempo que passou para mim. Qual é a quantidade de tempo que passou para mim? É só fazer o tempo futuro menos o tempo presente. 90 menos 2x, menos 2x. Resolvendo o que dá para resolver ali nos parênteses, vai ficar 2x menos y igual a 90 menos 4x. Passando x para um lado, que não é x para o outro, vai ficar 2x mais 4x menos 90 igual a y. Y igual a 6x menos 90. Eu tenho y isolado em ambas as equações, então eu posso igualar esses y. Eu tenho que, então, 3x sobre 2 é igual a 6x menos 90. Resolvendo aquele 2, passa multiplicando, vai ficar 3x igual a 2 que multiplica 6x menos 90. Resolvendo 2 vezes 6x dá 12x menos 180. Finalmente, 180 é igual a 9x, portanto, x é igual a 20. Mas cuida, tá?
X é a tua idade no passado. Eu quero saber a minha idade no presente. A minha idade é o dobro disso, vai dar 40. Se eu quisesse descobrir a idade tua no presente, eu ia ter que descobrir o Y. Então eu ia fazer 3 vezes 20 dividido por 2, que dá 30. Então a tua idade no presente é 30. A minha idade no presente é 40. E como está perguntando a minha idade, essa é a resposta do problema. Certo? Um probleminha, então, cascudo. Tá? Um clássico que precisa ser resolvido dessa maneira para ficar mais fácil de entender a resolução. Ok? É isso. Obrigado pela companhia, bons estudos, nos vemos por aí. Até mais.